Agora, ô Josias, eu também estava ouvindo nesse final de semana algumas pessoas fazendo uma reflexão se quando ele usa esse termo da perseguição política, se ele poderia buscar abrigo em algum lugar, ir para algum país que o apoie, ou que seja mais aberto a ele, que seja mais aberto a ele, usando isso, de certa maneira. Estou sendo perseguido no país. Você acha que existe esse caminho, Josias? Ou começa muito essa teoria já da conspiração, o que pode vir a acontecer? Porque, como você sempre diz aqui também, da questão dos métodos, né? Porque você vê a forma como eles vão usando isso e o que eles estão pensando lá na frente, de como ele poderia usar isso. Olha, corro risco no Brasil, estou sendo perseguido no Brasil, preciso ir para algum lugar, enfim. Pode ter esse caminho? Em tese, sim, Fabiola. A tese da perseguição política é um motivo para você pedir asilo em outro país. Até acho que o Bolsonaro conseguiria. Por exemplo, na Hungria, por exemplo, não tenho dúvida de que ele conseguiria, num país como a Hungria, asilo político com esse tipo de argumento. Mas não me parece ser o objetivo do Bolsonaro. O objetivo dele, quando se diz perseguido politicamente, é um objetivo político. Ele pretende se apresentar ao eleitorado, nesse momento, como uma vítima de perseguição. Então, ele vendeu as joias, aí ele rapidamente viu que tinha sido apanhado no contrapé e o TCU mandou devolver. Aí ele manda recomprar as joias para devolver e fala: olha, tá vendo como eu não quis roubar as joias? Tanto que estou aqui devolvendo e constroem uma tese jurídica para dizer que ele era o proprietário das joias, que tinha o direito de vender as joias, mas que, como está sendo levantada a dúvida em relação a isso, ele devolve de antemão, sem questionar, embora a legislação desse a ele esse direito na tese da defesa dele. Então, me parece que é um objetivo político. Se você for, se a gente atrasar o relógio, Fabíola, a gente vai notar que esse mesmo tipo de discussão acontecia lá atrás, quando o Lula estava sob ameaça de ser preso. Também o Lula se apresentava como vítima de perseguição política. Também havia esse debate sobre o risco de fuga do Lula, de pedir asilo num país companheiro. Tudo isso era o mesmo tipo de debate. E, na prática, o Bolsonaro está mimetizando o Lula, está repetindo o Lula, a mesma estratégia. Se apresenta como vítima de perseguição política, faz pose de vítima, no pressuposto de que lá na frente ele pode alegar que foi perseguido, inclusive do ponto de vista jurídico. Agora, os bolsonaristas se empenham em apresentar o Alexandre de Moraes, que é o relator desses processos no Supremo, como um novo Sérgio Moro, e se o Sérgio Moro perseguiu o Lula, o Alexandre de Moraes está utilizando os mesmos métodos, em tese, para perseguir o Bolsonaro. Os bolsonaristas estão agora apresentando a prisão do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, como uma tortura psicológica do Alexandre de Moraes para forçar uma delação, para forçar uma confissão. Então, eles utilizam os mesmos argumentos que eram utilizados lá atrás pelo Lula, e cá entre nós, quem imaginava, quando o Lula foi apanhado pela Polícia Federal lá em São Bernardo, levado para uma prisão, para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, ninguém poderia imaginar que o Lula depois subiria pela terceira vez a rampa do Palácio do Planalto, que os processos dele seriam considerados, o juiz seria considerado suspeito e o Supremo decidiria que esses processos teriam que ser rejulgados e os processos acabariam prescrevendo por decurso de prazo. Ninguém imaginava esse cenário. Hoje, o Bolsonaro imagina um cenário que lá no futuro, ele já declarado inelegível pelo TSE, que lá no futuro, em 2026, ele recupere os seus direitos políticos e possa concorrer de novo à presidência. Então, a pose de vítima serve a esse propósito político, o de conservar o pedaço do eleitorado que ainda se dispõe a dedicar alguma devoção a ele, Bolsonaro, e alimentar essa expectativa que lá na frente, numa mudança de composição de cortes superiores, ele possa reaver os seus direitos políticos e possa concorrer, eventualmente, até a presidência da República de novo.
E algumas pessoas falam, mas por que, da onde estão tirando isso? Da própria atitude de Bolsonaro quando ele deixou o país, né? O que alguns respondem, quando ele deixou o país antes de passar o cargo ao presidente Lula. Então não é que estão tirando isso da cabeça. E segundo até algumas reportagens, até o Jamil Chad nesse final de semana e a Janaína César, jornalista que mora lá na Itália, fizeram uma reportagem aqui no UOL falando que autoridades italianas estão analisando, autoridades italianas estão analisando justamente essa possibilidade e fontes do Ministério da Justiça do país alertam que no caso de uma eventual fuga de Bolsonaro, por exemplo, para a Itália, se ele conseguisse uma cidadania italiana, que é algo também que ele estava pleiteando e já esteve lá, inclusive na cidade que era a cidade da família dele, Roma poderia extraditá-lo ao Brasil. No sábado, o UOL revelou que integrantes do governo brasileiro e da Justiça já monitoram um eventual risco de fuga por parte de Bolsonaro. Isso diante dessas revelações sobre o seu papel na venda de joias, né, e o que a gente está tratando aqui.